Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, a mais um momento de reflexão através da palavra que o Senhor me pediu para entregar para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da oração. É comum na vida de um cristão orar todos os dias. E aí, essa oração, ela deve ser uma oração de propósito. Uma oração em que nós possamos intensificar ainda mais a nossa fé. E que essas orações que nós fazemos diariamente não sejam somente orações de pedir. Nós precisamos essencialmente, além de pedir, agradecer também. Então nós vamos iniciar refletindo sobre um versículo na Bíblia que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê o que está em secreto o recompensará. Muitas vezes a gente tem a mania de achar que lugar secreto é apenas um lugar meramente fechado. E erramos, porque lugar secreto é qualquer lugar que nós possamos nos aproximar de Deus. É qualquer lugar que nós estamos contritos com Deus. Então, lugar secreto pode ser o seu pensamento, pode ser a fila de um banco, pode ser um show de música também. Então, o lugar secreto é aquela conexão secreta que você tem com Deus. Então, durante um show de música, você pode sim estar conectado com Deus através do seu coração. O barulho está ali, mas se você dentro de si estiver conectado com Deus, você está em secreto com Deus. Só que Deus ele nos pede para que nós fechemos a porta do nosso quarto. Ou seja, quando ele pede para que nós fechemos a porta do nosso quarto, ele pede para que nós esqueçamos todo o resto da casa. Porque o quarto é um lugar isolado da casa, não é verdade? Então, a partir do momento que nós entramos em nosso quarto, a gente isola todos os outros lugares da nossa casa. Sendo assim, a partir do momento que nós estamos em secreto com Deus, nós vamos nos esquecer de todo o resto. Por isso que eu repito, que até mesmo em uma festa com tanto barulho, se você estiver conectado com Deus, ou seja, fechar a porta do seu quarto e esquecer de todo o resto da casa, que no caso são as pessoas que estão na festa, é o barulho da música, você vai estar em secreto com Deus. E toda vez que nós nos fechamos nesse lugar secreto, Deus vê, né? Porque muitas vezes a gente faz muito barulho. E Deus não consegue enxergar o barulho, ouvir o barulho. Ele não consegue ouvir a nossa oração através do barulho. Barulho esse que muitas vezes somos nós quem fazemos. Esse tipo de barulho é quando nós não sabemos a Deus o que falar. E muitas vezes a gente trata Deus como se ele fosse um psicólogo. E Deus não é nenhum psicólogo. Ele é pai. Ele escuta, ele dá conselhos, ele nos acalenta quando nós precisamos, mas quando nós estamos errados também, ele dá o seu jeitinho de nos mostrar. Porque ele é pai e não psicólogo. E pai, ele tanto ama como ele também corrige. Então, se você estiver em secreto com Deus, Deus vai ouvir a sua oração. E estar em secreto com Deus significa estar conectado com Deus. E aí nós vamos falar também que Deus, ele já sabe tudo aquilo que nós pensamos, ele já sabe tudo aquilo que nós sentimos. Então, quando nós vamos conversar com Deus, nós começamos, falando sobre os nossos perrengues,
sobre tudo aquilo que nós estamos sentindo e tudo aquilo que nós estamos passando. Só que ele já sabe. Só que o porquê que é importante falar, mesmo Deus já sabendo de todas essas coisas? Porque a partir do momento que nós conversamos com Deus, nós estamos nos aproximando de Deus. E é justamente essa aproximação, esse desabafo, que faz com que nós nos sintamos mais aliviados. Então, nós precisamos externar aquilo que está preso aqui dentro. Não que Deus não saiba, não que Ele também não queira saber, mas porque nós precisamos desabafar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, sentir a presença dEle. A oração é a arma que nos aproxima de Deus cada vez mais. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E não pensando que Ele é um psicólogo, que Ele vai nos dar instruções sobre como fazer, que vai nos receitar algum tipo de terapia específica. Não. Se tivermos errados, Ele vai dar o seu jeitinho e vai nos corrigir. Se estivermos precisando de carinho, nós vamos nos sentir acalentados por Deus. Esses dias eu estava pensando, sobre a forma que todos nós somos abençoados por Deus. Muitas vezes eu me sinto atarefada com coisas em que eu realizo na igreja e tento conciliar, a vida amorosa com a vida religiosa, com o trabalho e, além disso, cuidados pessoais. É aquilo que nós somos, 1001 utilidades, e muitas vezes achamos que estamos fracassando em alguma determinada área, ou que a gente está acumulando funções demais. E nós não podemos romantizar isso. E aí eu fico olhando o tanto de coisas, de funções que eu exerço, mas por outro lado eu fico percebendo o quanto eu sou abençoada por Deus. E é justamente aí que eu descubro que Deus, Ele me abençoa tanto, porque Ele consegue enxergar que em meio a tantas coisas, eu ainda consigo me conectar com Ele. Eu ainda consigo fazer coisas boas para o engrandecimento do seu reino. Então, assim, por mais que a sua vida seja corrida, por mais atarefado que você seja ou que você esteja, você sempre deve disponibilizar o seu tempo para Deus. E nós acabamos achando que nós somos tão assim, que o mundo precisa tanto da gente, que a gente não tem tempo para nada. O que não é verdade, porque quando nós queremos, a gente arruma tempo para tudo, Muitas vezes a missa cai, uma missa muito importante na sua igreja cai em um determinado dia, em uma determinada hora. Às vezes um culto na sua igreja também, para quem é evangélico, cai em um determinado dia, em uma determinada hora, e você diz assim: eita, nesse dia e nessa hora eu nunca posso. Mas se surgir um aniversário, se surgir uma festa de casamento, você vai disponibilizar o seu tempo. Você vai poder. Então, tudo depende da importância que nós damos. E eu pergunto, qual a importância que você tem dado a Deus? Quão importante Deus é na sua vida? O quão conectado você está com Deus? Porque quem tem uma vida agitada, quem tem uma vida muito atarefada, cheia de tribulações, vou dizer a vocês, pode até ter essa vida, mas se você tiver Deus, você vai conseguir vencer obstáculo por obstáculo. Você vai vencer degrau por degrau. Muitas vezes eu vejo as pessoas se menosprezando e se diminuindo por terem nascido pessoas pobres em condições financeiras. Só que a pobreza em condições financeiras, ela pode ser combatida através de diversas coisas. Através do trabalho, através dos estudos, da educação, através do empresariado. Então, assim, a gente acaba dando desculpas para coisas que são importantes na nossa vida. E a oração é a arma principal para nós combatermos tudo isso que nós não desejamos. Então, orar é muito importante, é fundamental na vida do ser humano a oração e a conexão com Deus, tá
bom? Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Tchau e até o nosso próximo vídeo.